Olá, estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova. Seja bem-vindo, nós estamos aqui todos apostos, a equipe lá todinha preparada para levar a você esse programa que acontece há mais de 25 anos. Bom, nós estamos com a equipe, como eu falei, apostos, nos telefones a Suzete e também o nosso querido Fernando, nos comentários e no apoio o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, o Fernando, também o Flávio e hoje, de uma maneira muito especial, presente aqui com a gente a Clarissa. Seja bem-vinda, Clarissa. Muito bom dia, Turíbio. Uma alegria imensa estar aqui A presencialmente. mamãe Clarissa deixou o Pedrinho em casa hoje, com o maridão lá, o Danilo, e está aqui com a gente para nos abrilhantar aqui com os seus comentários. Nós estamos todos juntos para falarmos hoje sobre um tema espinhoso na doutrina espírita, que é aquele que é o nexo causal da nossa doutrina, um dos nexos causais, que é a reencarnação. E para isso nós estamos recebendo com muito carinho o Glaucio Cordeiro. Glaucio, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova mais uma vez. É muito obrigado, é uma verdadeira honra estar compondo a mesa aqui com vocês, desejando muita felicidade, muita saúde e paz para todos nós, né? Que tenhamos uma boa jornada no dia de hoje, né? Nós é que estamos felizes com você aqui. O Glaucio é atuante tarefeiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com ele sobre a importância da reencarnação como uma ferramenta do progresso e como nós precisamos viver para aproveitar esta oportunidade que Deus nos concede. Tudo com base nos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. E fica a pergunta do dia para você responder aí para a gente nas redes sociais. Você acredita que já tenha vivido outras vidas? Estamos aguardando o seu comentário. Diga para a gente aqui no 997-666-555 ou mesmo aí na rede social, no Facebook, você posta o seu comentário, deixa aí a sua opinião. Ô Glaucio, a gente vai falar sobre reencarnação o programa inteiro, mas tem uma pergunta que me parece que é a central quando se fala de reencarnação, porque eu disse que é o nexo causal da nossa doutrina. Por que é o nexo causal? Porque é um dos, né? Porque a nossa doutrina ela é centrada nos aspectos da reencarnação, do retorno do espírito à vida, etc. Tal. Como é que o Espiritismo entende, o que o Espiritismo fala a respeito da necessidade da reencarnação? De acordo com o Espiritismo, qual é a necessidade da reencarnação? Bom, você sabe que nós estamos sempre, de acordo com a nossa evolução, redefinindo alguns termos, algumas coisas, né? O processo da reencarnação, hoje, ele é visto sobre dois aspectos. Um da necessidade do desenvolvimento espiritual, que é da potência que imprime as características no mundo material. E a outra é do processo de evolução biológica também. Bio ligado à vida, né? E o estudo da vida. Então, assim, o processo de reencarnação, ele tem como mote principal o desenvolvimento do princípio espiritual, a evolução desse princípio espiritual, mas também o desenvolvimento da vida física, né? Então, ele é um componente hoje espiritual e biológico, já analisado por muitos dos cientistas, dos médicos, doutores, que fazem parte, né, de institutos ligados ao movimento espírita e espiritualista do mundo. Agora, não, mas deixa eu só pegar uma coisa. Você está falando da questão biológica. O espírito, ele precisa do corpo? Tem alguma finalidade o corpo para o espírito? Sem dúvida nenhuma. Olha só, você diante de determinados aspectos da vida material, é que você vai mostrar suas verdadeiras potências, seus verdadeiros valores, seus princípios, ou seja, a essência que existe dentro de você. Então, o contato com a matéria, ele vai, de certa forma, mostrar efetivamente quem você é, em que estágio você se encontra. E do encontro com essas diversas matizes de cada um de nós, é que nós vamos refinando, né, esses nossos valores, nossas tendências, né, ao nosso desenvolvimento. Quer dizer, quando o Kardec ele trabalhou o assunto reencarnação, ele considerava o corpo físico como algo essencial para o espírito poder desenvolver a sua atividade na vida, para ele poder desenvolver-se como espírito, inclusive, né? Exatamente. Os nossos mentores maiores que organizaram o movimento de trazer
as explicações eles foram claros, né, em apontar para o Kardec, que ele mesmo faz a pergunta. Mas o espírito não poderia se desenvolver simplesmente no mundo espiritual? Eles falam não. Para que tenha um desenvolvimento pleno, é fundamental que ele visite a matéria, que ele estagie na matéria, para que ele, né, ressalte os maiores valores dentro dele. Muito bem. Reencarnação é o nosso tema de hoje. Estamos aguardando o seu comentário, a sua opinião e a resposta para a nossa pergunta do dia. Você acredita que já tenha vivido outras vidas? Conta pra gente, escreve aí no Facebook. Aliás, você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo live, abre uma sala de vídeo, vai lá no seu campo ferramentas, escreve assim lá, abrir sala de vídeo. Automaticamente todos os seus contatos vão poder assistir também o Semeando a Boa Nova aqui, ao vivo, aqui nos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador. Clarissa Colar, a nossa convidada de honra hoje, porque está retornando aqui ao vivo. A Clarissa não era, é da nossa equipe, mas hoje é a convidada também, né? Porque está retornando hoje, né? Clarissa, muito bom estar com você de volta. Nós estamos falando sobre reencarnação e o Glaucio comentou a respeito da questão do envolvimento do espírito, do corpo no processo reencarnatório como necessidade de evolução, etc. E eu considerava aqui no início a reencarnação como um pilar, como um tema central da nossa doutrina. Por que só o Espiritismo cuida disso? Outras religiões não cuidam disso, não falam de reencarnação? E se falam, né? Porque onde o Espiritismo, ou em que o Espiritismo se difere de outras religiões ao se referir à reencarnação? Aquelas que falam de reencarnação, né? Existem outras doutrinas, outras correntes religiosas que consideram a existência de outras vidas, principalmente no mundo oriental. A gente vê que é um conceito muito antigo, os povos antigos já trazem isso, os egípcios, o budismo, enfim, existe realmente esse conceito. O espiritismo, o que ele se diferencia das outras religiões, é que através de um estudo aprofundado de Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos, ele codificou uma doutrina, né, com um ensino universal, trazendo informações de diversos médiuns ao redor do globo, para que pudesse descrever essa doutrina reencarnacionista, que é uma doutrina que diz sobre o progresso do espírito, como o Glaucio comentou. Então, o que se difere é que houve um estudo, né, que traz muitas informações racionais, que falam a nossa racionalidade, que falam ao nosso coração, trazendo a misericórdia de Deus, também a bondade de Deus, né, e traz essa relação entre o mundo espiritual, o mundo material, nos traz a lei de causa e efeito, enfim, tantas leis, tantos conceitos que nos enchem o coração e também a nossa mente, nos fazem avançar no progresso. Aliás, o próprio Kardec já dizia que a doutrina espírita tem o domínio sobre a questão dos espíritos, sobre aquilo que envolve o plano espiritual, inclusive a reencarnação, né? Você que chegou agora, nós estamos falando sobre reencarnação. Estamos aguardando o seu comentário, a sua pergunta, a sua contribuição aqui para a realização do Semeando a Boa Nova. Entra em contato com a gente aqui, liga no 997-666-555. Se você está fora do Brasil, o prefixo internacional 55. Está aqui dentro do Brasil, mas fora de São Paulo, DDD 11 997-666-555. Flávio Tolini, bom dia, Flávio, um prazer estar com você. Bom dia, Turíbio, bom dia, amigos, Glaucio, Clarissa, é sempre um prazer estarmos juntos. Muito feliz, né, porque o Semeando Boa Nova traz para nós, no início de um final de semana, uma mensagem de paz, de esperança, e ver a interação dos nossos ouvintes logo antes de abrir o programa é uma satisfação muito grande. Eu ia perguntar alguma coisa para você, mas já que você falou, tem ouvinte já se interagindo com a gente aí? Quem é que está na interação aí? Turíbio, olha que coisa interessante, né? O nosso programa, minutos antes de iniciarmos, né, nós deixamos algumas mensagens para que o nosso ouvinte já vá se preparando, se harmonizando para iniciar o programa. E aí nós já percebemos que antes mesmo do horário, 7 horas, 7h30, o pessoal já está a postos, né? E um abraço especial para Santa Paroles, o Fernando Botasso, a Regina Mazo, a Adélia Alves, o Eduardo Patrício, a Erika Reps, Nelly Bauer, Ivana Galindo, Marco Antônio, Evil Delanossi, a Luísa Vera, e pelo WhatsApp, o Walter, a Nelly, a Anice e a Santinha. Que maravilha, todo mundo aposta já. Todo mundo aposta aqui conosco. Ótimo. Ô Flávio, essa questão da reencarnação, eu ia perguntar para você, não, vou perguntar para você, a questão que envolve, a Clarissa colocou bem a questão das outras religiões, e nós somos, o Espiritismo, nós somos, via de regra, às vezes as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, né, nos rotulam, nos taxam de pessoas que são muito fanáticas por reencarnação, etc. Tal. O que é que a gente poderia dizer
que nos alimenta, que nos dá certeza da questão da reencarnação? E o Kardec, nos seus estudos, já menciona isso, mas o que nós podemos ter como certeza que a reencarnação de fato existe? Primeiro, nós percebemos uma lógica, né, e a sabedoria divina que vai além das nossas compreensões. É a maior justiça que nós podemos observar o processo reencarnatório, porque nós não conseguimos conceber que uma pessoa, de repente, em uma única existência, tenha toda a oportunidade de percorrer todos os caminhos evolutivos, de criar todas as possibilidades de melhora em sua vida. Então, aquele que foi um criminoso, aquele que cometeu diversas atrocidades, né, ele não vai ter a oportunidade de um dia de atingir a angelitude, de ser um homem de bem. Então, a reencarnação mostra uma lógica muito sensata, muito objetiva, de que nós temos vidas sucessivas e oportunidades muito especiais com o processo reencarnatório para nos tornarmos melhores. O codificador nos esclarece de uma maneira muito inteligente que nós evoluiremos de átomos a arcanjos. E numa única existência, imaginando uma expectativa de vida de mais ou menos 85 anos, será que todas essas décadas seriam suficientes para nos tornarmos quem poderemos ser? Então, essa lógica, né, sensata, objetiva, inteligente, não há nada que, pelo menos ao meu entender, venha superar essa explicação para o processo reencarnatório. Uma outra questão, Turíbio, que nós percebemos, que desde a antiguidade, os povos egípcios, os próprios judeus, né, compreendiam a existência de uma vida após a morte. Só que eles compreendiam isso de uma maneira espiritual, intangível, meio sem explicação. E no nosso caso, essa explicação que a doutrina nos dá, o amparo da ciência, tantas comprovações que já nos foram trazidas, mostram que o processo reencarnatório, como muito bem o Glaucio falou, existe a quase que obrigatoriedade, né, de passarmos por um envoltório corporal, de assumirmos posições diferentes, ora como homens, ora como mulheres, ora tendo uma vida dilatada por um grande período, ora tendo uma existência curta, para que isso a gente consiga ter uma explicação muito mais especial sobre tudo isso. Muito bom, tá aí. Hoje nosso programa Semana Boa Nova está falando sobre reencarnação. Deixa eu dar uma dica para você. Esse programa vai estar ao vivo nesse momento. E a hora que ele terminar, meia hora depois, ele vai estar ao vivo lá na Web Rádio. Aliás, um convite para você, webradio.osemeador.org. Às 10 horas da manhã, a reprise desse programa lá na Web Rádio. webradio.osemeador.org. Um puro bom gosto musical 24 horas por dia. E todos aqueles que ligam para a gente aqui, interagem com a gente, escrevem no Facebook, etc., concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também um gentil oferecimento do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Muito bem. O Glaucio Cordeiro é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo e também de outras casas espíritas, como, por exemplo, o Grupo Fraternal Joana de Ângeles, aqui de Santo André. Glaucio, a gente está falando aqui a respeito da questão da reencarnação, e quando a gente fala disso, a gente sempre lembra assim, mas quem que fala para a gente, olha, você, como espírito, né, você tem que reencarnar, né? Como é que é isso? Todos nós temos um plano reencarnatório, um plano para a reencarnação, que a gente tem que cumprir nessa vida, né? Nós temos isso. Como é que a gente pode saber qual é esse plano? Tem isso mesmo? Como é que a gente faz para saber qual é? Vamos lá. Essa é uma daquelas coisas que vale, né, um encontro Daria de uma um programa semana, inteiro né? aqui, O programa né? inteiro, né? Todo encadeamento da vida obedece um programa. Uhum. Né? Então, a partir daí, todos nós entendemos aquela célebre frase, né, que Deus tem um plano para você. Né? Então já está justificado aí. Toda vida tem um planejamento, tem uma sequência, tem uma expectativa. E eu digo expectativa porque nós somos quânticos, no sentido de que os nossos resultados não são iguais. Não são iguais porque a Clarissa pode sair-se muito melhor do que eu nessa encarnação. Você pode sair muito melhor do que eu e eu fico para trás. Porque eu desejei me apegar a certas coisas.
baseado nesses resultados, né, e de acordo com o programa do que nos falta, porque já existe uma escala determinada, né, nós vamos traçando encontros, tarefas, desafios para as nossas vidas, para alcançarmos as essências necessárias para seguirmos em frente. Né? Então, de certa maneira, todos nós sim temos um plano, né? E cada um com uma dose maior de responsabilidade, de missão ou mesmo de tarefa. E a gente consegue saber, Glaucio, qual é esse plano? O que está programado para a gente? Ou o que nós programamos para essa reencarnação? Nós sempre temos como saber qual é isso? Olha, em alguns casos excepcionais, é até dito, né? É até comunicado, vem até estampada para algumas pessoas. Ele abre os olhos no plano físico, já tem alguém na frente dele dizendo assim: você tem que se comportar bem porque você vai ter uma missão importante. A grande maioria de nós ainda estamos vivendo naquele período de criar a consciência sobre a vida. Nós ainda estamos lutando com a maioria dos nossos instintos e dos nossos pendores selváticos, né? Todo aquele patrimônio que nós adquirimos no princípio de nossas vidas biológicas ainda estão dentro de nós. Nós estamos ainda naquela batalha contra as paixões, contra o imediatismo que todos nós procuramos. Muito bem, nós estamos aqui falando sobre reencarnação e agora a gente quer ouvir um pouquinho a opinião da Clarissa, que ela ia dar uma opinião aqui, eu travei ela aqui. Não, o Glaucio comentou sobre essa consciência, né? Dependendo da nossa consciência, a gente inclusive pode escolher o gênero das provas que a gente pode passar, né? As dificuldades que a gente vai enfrentar, os desafios que a gente vai enfrentar nessa vida. Agora, claro, é o gênero, não os detalhes. Os detalhes, eles vão acontecer durante a nossa existência, né? E vai depender muito do nosso livre-arbítrio, como a gente se sai diante daquela dificuldade. Nada é pré-determinado. O gênero das provas, esses sim são escolhidos antes da gente reencarnar. Mas como a gente vai se sair diante daquela dificuldade, diante daquele desafio, isso que vai dizer os nossos passos futuros. A gente recria a nossa vida a cada momento, de acordo com a nossa liberdade de escolha. Se a gente tem resignação diante de uma dificuldade, ou se a gente se revolta. Então, se a gente tem resignação, as nossas provas se tornam mais fáceis. Se a gente aprende o que a gente precisa naquela dificuldade, tudo se torna mais fácil. Se a gente se revolta, se a gente se entristece, se a gente causa outros males, né, aí o caminho fica mais difícil. Então, a gente tem um gênero de provas, né, Glaucio? Mas a gente constantemente, através do nosso livre-arbítrio, vamos reconstruindo a nossa vida. Esse é o objetivo da reencarnação, né? Exatamente. É a conjugação, né, do que você tem da sua essência com o que você está enfrentando. Né? Então, a missão que nós temos é de suplantar todas essas nossas deficiências. Nós já estamos na fase de polimento bruto da nossa pedra, né, no nosso diamante, vamos dizer assim. E aí, como a Clarissa bem colocou, o que seria talvez o karma para alguns é o dharma para outros, dentro da linguagem sânscrita, né, da linguagem budista, védica. Quer dizer, o que você provoca e o que você recebe vai de acordo com também o que você tem dentro de você. Então, por exemplo, se eu encontro uma pessoa necessitada na minha frente, eu posso achar que ele está caído na calçada, atrapalhando o meu caminho. Mas eu posso ver também uma oportunidade de auxiliar. Ô Glaucio, aproveitando o que você está falando, explica o que é karma e o que é dharma. Conta pra gente, o que é uma coisa e o que é outra. Você sabe que a gente vai rebuscando algumas coisas e nesses estudos, né, que nós vamos fazendo, dizem que as culturas dominam sempre o nosso interior, né? E diz que quando você pergunta para o judeu alguma coisa, ele fala assim: deixa eu contar uma história para você, né? Então, no meio do caminho pode ser que eu conte muita história, né? Não, eu acho que o meu lado judeu, talvez, da reencarnação, vai saber o que a gente foi, né? Ainda fale muito alto. Então, eu gosto muito de contar a história. Então, na minha interpretação, na interpretação normal da palavra, karma significa a lei da ação e da reação. Tudo que você faz tem um efeito.
né? E esse efeito é a punição daquilo que você fez errado. Então você paga um karma. O Dharma já é alguma coisa de um efeito que te procura, né? Para que você interaja através de uma boa ação. Resumindo isso daí. Então, assim, quando você olhar aquela pessoa, né, que costumeiramente você fala para ele, esse é o meu karma, pode ser que ele seja seu Dharma. A grande oportunidade, a grande porta de passagem para você ser melhor, para você evoluir. Ô Flávio, a Clarissa falou uma coisa que eu queria que você esclarecesse melhor, porque fica sempre uma dúvida nisso, naquelas pessoas que não estudam profundamente o Espiritismo, né? A Clarissa disse assim, que no momento da reencarnação, o espírito escolhe as provas, escolhe as questões pelas quais ele passará. Deixa eu ver se eu entendi. Eu, como espírito, eu escolho o sofrimento que eu vou ter? É isso mesmo? É isso mesmo. Nós brincamos que é como se nós estabelecêssemos um contrato, né? E como a Clarissa disse muito bem, ela escolhe o gênero da prova. Então, no contrato, nós temos as letras normais e as miúdas, né? Então, quando eu assinei aquele contrato, a consciência maior são das letras normais, né? As miúdas, que às vezes a gente não presta tanto atenção, são esses processos, né? Um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis de entender, que normalmente nós temos que expiar ou provar, né? A condição provatória é essa oportunidade de nós repararmos os erros passados, de nós nos tornarmos pessoas melhores. E a condição expiatória, que independente da nossa vontade, né, por consequência dos nossos atos, não é por punição divina, nós vamos ter que enfrentar também, né, porque tudo tem o que a gente chama uma lei clara de causa e efeito, né? A lei da ação e reação é muito ligada ao processo da física, mas serve também de explicação. Daquilo que nós fizemos, nós responderemos praticamente na mesma medida. Na beneficência divina, nesse amor que o Pai tem para conosco, nós vamos realmente pagar muito menos do que nós devemos, mas nós teremos que responder. Muito bem, Semeando a Boa Nova hoje falando sobre reencarnação. Flávio, aproveita que você está falando, conta pra gente aí como é que está a interação com os nossos ouvintes. Temos ouvintes interagindo conosco aí? Claro, um abraço querido para Dirce Storel, um bom dia, que o pessoal está elogiando o tema, né? A Cida principalmente falou que reencarnação é um ótimo tema, principalmente... Muito, é verdade, Cida, você tem razão, é um ótimo tema até para a gente entender um pouquinho melhor o que nos diferencia das demais crenças, ou qual é a característica essencial do Espiritismo. Aliás, uma dica para você, que é para saber um pouquinho mais sobre reencarnação, na prática, olha lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, os depoimentos dos espíritos que vieram conversar com o Kardec, e o que eles falam das vidas que tiveram, das encarnações, é um ótimo aprendizado na prática da reencarnação. Mas desculpa, você estava falando. Imagina, e um abraço para o pessoal interagindo conosco pelo WhatsApp, que é o Jorge Tamay, a Raquel Aparecida, a Rosângela Gomes e a Sandra Rodrigues. E os nossos queridos amigos da doutrina, o Walter Page, que nos faz um pedido e uma pergunta para que nós pudéssemos também explicar um pouco sobre o véu do esquecimento. Um abraço querido pela Márcia Oliveira e o nosso amigo Edson Lorenzini da Seara das Fraternidades. Edson Lorenzini, um abraço para o Edson. O Edson é quase um componente da nossa equipe aqui, quase não, ele é um componente da nossa equipe, mas ele fica sempre no bastidor, né? De vez em quando ele vem por aqui também. Aliás, tem algum evento acontecendo lá no Seara das Fraternidades, lá em São Caetano do Sul, hoje. E o que é que está acontecendo lá, Flávio? Conta pra gente, Edson, ó. Daqui a pouco a gente vai passar aí para ver se isso está acontecendo mesmo, hein? Realmente, o Edson Lorenzini, né, junto com a equipe, prepara uma feijoada beneficente da forma delivery ou drive-thru. Então as pessoas interessadas só entrar em contato com o pessoal da Seara das Fraternidades e que eles preparam essas feijoadas, né, que são feijoadas individuais, mas muito bem servidas, muito bem elaboradas. A equipe na cozinha lá funciona de uma maneira maravilhosa. A Seara das Fraternidades fica em São Caetano do Sul, na Rua Silvia. Então os interessados podem entrar em contato através do telefone 4226-1431. Repetindo, 4226-1431, e uma interação lá com a Fátima no celular 98154-3889. 98154-3889. E o clima está propício para uma feijoadinha, né? Opa. Tá meio friozinho, né? Não está tão quente assim, né?
Muito bem, um abração para o Edson lá e todo o pessoal da Serra das Fraternidades, que sempre nos acolhem de uma forma maravilhosa, uma casa muito bendita, localizada em São Caetano do Sul. Reencarnação, nosso tema de hoje, e você está convidado a responder a nossa pergunta, tema de hoje. Você acredita que já tenha vivido outras vidas? Clarissa, você acredita que já tenha vivido outras vidas, Clarissa? Com certeza, Turiba. Com certeza. Com certeza. Que bom, ainda bem que você tem convicção, né? Não, inclusive, acho que eu quero estender um comentário do Flávio no Sim. começo do programa, que ele falou sobre a racionalidade, né? Sobre, imagina um criminoso não ter novas oportunidades numa vida. Eu queria estender isso para a gente refletir juntos. Se não existisse o nada, se existisse o nada, antes e depois, como dizer para um senhor, para uma senhora, que nesse momento está enfrentando uma doença grave, ou para alguém que passa inúmeras misérias na vida, como dizer que ele vai viver aqui e não tem nada depois, que não tem nada reservado para ele, se ele enfrentar com resignação as dificuldades? Como dizer para uma criança que nasceu com uma doença congênita, ou para os familiares de uma criança que nasceu com uma doença congênita, que ela é simplesmente resultado de uma estatística, entre tantos, 1 em 1 milhão, em 5 milhões, é simples resultado de um acaso, que não existe nada anterior a isso que justifique aquela condição. Então, a reencarnação, né, ou seja, a ideia de ter algo antes, que faz com que a gente viva as experiências agora baseado no antes, e a ideia de ter algo depois, que se a gente enfrentar com coragem, se a gente enfrentar com força, com fé, aprendendo com as dificuldades, terá um depois, fala não só a nossa racionalidade, mas também fala no nosso coração. Porque seria muito injusto pensar que não tem nada, nem antes e depois. Né? Então, a reencarnação, ela é o que deve basear a nossa vida para que a gente enfrente com coragem, né, os nossos desafios. Muito bem, nós estamos falando sobre reencarnação. Quero lembrar você que esse espaço aqui, esse momento do Semeia da Boa Nova, tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa com produtos certificados pela Anvisa para combate ao Covid-19. Se você quiser conhecer a Cleaning Solutions, dá uma passadinha lá, Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Repetindo para você anotar aí o telefone da Cleaning Solutions. 4437-1414. Se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. Também somos apoiados nesse espaço, nesse momento do programa, pela Superbanca. Superbanca que fica ali na avenida, ali no Jardim 1168 em Santo André. Telefone 49940443. 49940443. Superbanca é onde o pessoal do Semeia da Boa Nova vai depois do programa tomar um cafezinho. Agora já dá para voltar a tomar um cafezinho lá presencialmente, né? Se você quer nos apoiar também como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Hoje estamos falando sobre reencarnação. Sábado que vem vamos pegar um tema igualmente importante, depressão e ansiedade. E estará conosco aqui o querido amigo Dr. Américo Canhoto para falar sobre esse tema tão importante aqui, que é sobre a depressão e ansiedade. Todos aqueles que nos contatam ou deixam o seu recado aí no Facebook Live, deixa aí o seu comentário, a sua opinião, concorre com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadores da semana passada, Raquel Aparecida e Ronaldo Rony, já foram informados e vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírita do Semeador, tão logo as condições sanitárias permitam os reencontros físicos. O Eros está anotando todo o nome dos ganhadores lá, para deixar tudo registrado. Ele vai anotar agora lá, Raquel Aparecida e Ronaldo Rony, que está anotando aí para que eles possam vir buscar os livros tão logo estejam normalizadas as atividades. Bom, o Glaucio Cordeiro, tarefeiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, é o nosso companheiro convidado de hoje. Glaucio, falando sobre reencarnação, sempre fica uma pergunta, né, sobre a finalidade, etc. Tal. Como é que o conhecimento do porquê, da finalidade da reencarnação, auxilia a gente no enfrentamento das dificuldades dessa existência, em função de tantas coisas que acontecem, de tantas aparentes injustiças que estão acontecendo? Compreender a reencarnação, entender a reencarnação, a finalidade, ajuda a passar por essa fase onde a gente vê tantas coisas erradas acontecendo, tantas
aparentes injustiças acontecendo? Eu vou fazer eco nas palavras da Clarissa, né, que muito bem, né, quis recordar a todos nós o nosso princípio da crença em Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, nosso Pai, como disse Jesus. Se todos nós temos essa verve religiosa, essa tendência, né, de ter uma religião que é fundamental para o desenvolvimento, principalmente do nosso melhor sentimento, que é o amor e a fé, nós vamos nos perguntar, né, o porquê. O porquê tantos partem tão cedo. O porquê tantos partem de maneira tão dolorosa. O porquê alguns chegam, né, solicitando ajuda, socorro. Se Ele é um Deus bom, justo, que nos trata de maneira igual, por que nos dá fardos diferentes para serem carregados? E aí é onde nós recorremos que tudo tem um porquê. O esclarecimento, né, de que nós estamos passando por um período de melhoria, de avanço, de provação, é a parte do consolo que nos compete, que Jesus prometeu, né, através do Consolador, nos explicando o porquê cada uma das coisas vem. O Flávio colocou bem, né, quando a gente faz o contrato de vinda para cá, que nós escolhemos que tipo de sofrimento, né? E aí eu queria abrilhantar, né? Abrilhantar, se é que eu posso dizer assim. Sim, vai abrilhantar, sim. Eu queria usar a palavra sofrimento para dizer assim, ó. Nós vivemos num mundo de expiação e provas onde a dor é inevitável. Vamos dizer assim, a dor existe. Os objetos nos machucam se a gente colide contra eles e tudo mais. Então, a dor existe. Mas o sofrimento é uma escolha. É aquilo de nós transformarmos em karma ou dharma, né? Então, se eu escolho, por exemplo, nessa vida, vir como irmão do Turíbio e cuidar dele porque ele tem uma necessidade especial, eu faço isso com o meu coração e dizer, eu vou te ajudar, irmão. Eu estou do teu lado. Estou caminhando com você. Porque eu sei que essa é a minha tarefa. Porque me foi dito isso, foi explicado isso. Eu fiz questão de vir com você para nós dois juntos caminharmos, né? Então, esse esclarecimento, essa entrega de uma mensagem boa, dizer assim, abraça o que você tem no dia de hoje. Dá graças a Deus, que é parte do sermão da montanha, né? Que é aquela parte da incompreensão em que a gente chega todo machucado, todo ferido, todo perseguido, todo dolorido, e Jesus olha para nós e fala assim, bem-aventurados são os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Em que ele abre assim, então você tem uma oportunidade, através do seu sofrimento, de você crescer, de você melhorar, de você progredir. Abrace isso como uma missão que te refina, que te melhora, que te eleva. Então, você saber, ter consciência do porquê você está aqui, é uma gratificação. É a chegada de um momento crucial da encruzilhada do nosso desenvolvimento, de que a gente vai escolher os caminhos a seguir, se a gente vai para frente, vai para a esquerda ou para a direita, etc. Né? Para dizer assim, ó, você está aqui com tal propósito, mas você escolhe o que você quer abraçar. Então, é uma placa de sinalização por onde nós temos que seguir. Ô Clarissa, agora há pouco, o Flávio dando os recados aqui, ele passou por um ouvinte nosso, o Walter Page, é isso, né? E o Walter fez obrigado, viu, Walter, pela sua consideração. Nós não esquecemos o que você falou, não. Ele fez uma pergunta, na verdade, o Walter pediu para que a gente comentasse sobre o véu do esquecimento. Ele usou lá uma figura de linguagem muito bacana, que é o véu, né? Por que a gente esquece? Ou pegando aí a contribuição do Walter Page, por que a gente esquece das coisas? Por que é um véu que se coloca sobre o nosso passado? A gente não poderia lembrar disso para ficar mais fácil? Gostei bastante da expressão véu de esquecimento, porque não apaga, está lá, mas a gente não lembra nessa existência. Na verdade, é uma grande bênção divina.
é mais uma prova de amor de Deus por nós. Imagina se a gente lembrasse de todas as coisas que nós trouxemos ao longo da nossa existência. Porque a gente fez, obviamente, coisas boas, que nos trouxeram até aqui, os progressos, mas, obviamente, a gente também causou muitos males às pessoas. Se para nós, imagina que já é difícil as lembranças dessa vida, imagina a gente carregar tudo isso conosco. Poderíamos simplesmente estagnar por culpa. Ou ainda, imagina a gente reconhecer do nosso lado alguém que a gente precisa conviver para que a gente possa evoluir, como alguém que nos fez mal numa outra vida. Será que conseguiríamos, dessa maneira, retomar esse relacionamento? Então, esse véu do esquecimento é uma grande oportunidade para nós, para que a gente possa, como uma nova chance, que é a reencarnação, reconstruir a nossa história. Essas informações estão lá, elas não são apagadas. Mas nessa encarnação, nessa vida, elas ficam guardadas. Inclusive, algumas vezes a gente traz isso de maneira inconsciente, mas não de maneira consciente, porque é uma grande bênção divina, uma grande concessão de Deus para nós, que a gente possa reviver uma experiência, só que com aquilo deixado um pouco de lado, né? Dar uma oportunidade para nós. Então, é a misericórdia divina mais uma vez atuando, né? Muito bem. Nós estamos aqui ao vivo falando sobre reencarnação, programa Semeando a Boa Nova, hoje com esse tema tão importante e recebendo aqui o Glaucio Cordeiro, que é o nosso convidado de hoje, mas neste momento nós estamos aqui na linha com a gente, com o nosso companheiro Fernando Botasso. Fernando, bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui no Semeando a Boa Nova. Obrigado, eu que agradeço. Vou falar para vocês, é muito bom estar aí. Mas quanto é gostoso tomar um café escutando vocês. É muito bacana, gente. Estamos Parabéns com inveja pelo de trabalho, você. Agora, fica o convite, Fernando, para você que está nos ouvindo aí, tomando seu cafezinho, traz o café aqui pra gente, no estúdio aqui do Semeador. Estamos aguardando o café. Vou levar até pão de queijo. Isso, quentinho, por favor. O programa termina, 9h30, você pode trazer o cafezinho que a gente toma aqui, não tem problema. Fernando, é um prazer estar com você. Conta uma coisa pra gente aqui, Fernando, a respeito da reencarnação. Reencarnação. É necessária mesmo a reencarnação? A gente não poderia passar por essa vida aqui tranquilo, ir embora, resolver tudo, ficar no nirvana, volitando lá no plano espiritual, tranquilão lá, não podia ser assim? As leis divinas a gente não tem alcance, né? A nossa compreensão, e aí o quanto é bom, quanto é da bondade de Deus permitir que nós possamos refazer as lições a ponto de a gente aprender. Então, é necessário, sim, a reencarnação, porque somente numa existência, num único corpo, é impossível adquirir todas as virtudes, todas as potencialidades. Então, é necessário, sim, em uma encarnação, você ter um certo grau de experiência em uma área, uma outra encarnação em outras áreas, e assim, gradativamente, vamos conseguindo se aperfeiçoar. Então, há uma necessidade sim, de autoridade. Muito bom. Fernando, aproveitando a sua entrada aqui, conta pra gente uma coisa. Você estará aqui no Núcleo Espírito Semeador, logo mais às 10 horas, falando hoje na palestra dos sábados, né? O que você vai falar hoje para os nossos web espectadores? Algo que se assemelha muito com a questão da reencarnação. O fazer a nossa parte. Na verdade, o tema é Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te capítulo ajudará. 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Turíbio. Logo mais às 10 horas, então, aqui no Núcleo Espírito Semeador, ao vivo. Certamente. Ok. Fernando, obrigado pela sua entrada, pela sua participação e contribuição aqui, muito valiosa aqui para o Semeando a Boa Nova. Um grande abraço, amigos. Aguardando o café. Muito bem, estamos aqui falando sobre reencarnação. Flávio Tolini, como é que estão os nossos ouvintes aí? Passando pela nossa página, curtindo o programa, como é que nós estamos aí de interação? Queria mandar um abraço especial para Cida Oliveira, o Walter e a Nelly, que interagiram conosco pelo WhatsApp, e a Sheila Palovic. E o Luiz Cláudio da Silva disse que seria possível nós comentarmos a respeito da presença dos espíritos desencarnados, entre os quais nossos entes queridos, nas reuniões de Evangelho no Lar. E a nossa amiga querida Célia Salmazo manda um abraço a todos nós, deseja um bom dia e diz que a reencarnação nos conforta e esclarece. Ô, Célia, bem lembrado, hein? É um conforto para a gente, né? Mas a do Luiz Cláudio, eu queria que alguém comentasse. Clarice, você quer comentar a questão que o Luiz Cláudio colocou para a gente? Ô, Glaucio?
Glaucio, quer comentar, Glaucio, a questão do... Repete a pergunta do Luiz Cláudio, por favor, até para o Glaucio poder... O Luiz Cláudio faz um trabalho muito especial da divulgação do Evangelho, uma campanha mundial. O Evangelho no lar. No lar, é isso mesmo. E ele diz o seguinte, que os espíritos desencarnados, entre os quais os nossos entes queridos, nas reuniões do Evangelho, estão presentes. E ele gostaria que nós fizéssemos um comentário sobre isso. Bom, eu quero até retomar um pouco antes de passar para a resposta, falar a respeito do esquecimento do véu, do tal do véu. Né? E aí vou contar a história. Aí é o lado judaico aí, tá? Não, fica tranquilo. Parábola, não é parábola, é uma parábola. historinha. Se a lembrança de outras vidas, né, não facilitaria a nossa vida, depende. Depende do nosso desenvolvimento, depende da nossa consciência. Durante o processo de reconhecimento como um fato, a reencarnação, muitos dos cientistas que saíram a campo, aí catalogando cerca de 4.500 casos somente pelo grupo do Ian Stevenson na Universidade da Virgínia, eles foram visitando diversos lugares no mundo. Um dos lugares que aparece bastante isso é naquela região da Índia, né, da Indoásia e tudo mais, em que o conceito da reencarnação já é presente. E ali, quando eles vão atrás de um caso, olha, a moça lembra que ela não pertence, ela acha que pertence a outra família e não àquela. Olha o princípio de já começar a atrapalhar. A moça já não consegue viver feliz naquela família, porque ela lembra que pertencia, não, vamos dizer assim, fazia parte, né, de um núcleo familiar diferente, e que por um acidente de percurso, ela morreu afogada num riacho perto de casa, batendo a cabeça na pedra e tal, sendo afogada, e voltou muito rapidamente, né, no processo de reencarnação. E ela não conseguia, o pai atual ficava indignado, porque ela falava que ela não fazia parte daquela família. E que ele achava aquilo uma falta de respeito. Né? E ele chegou até a brigar com ela por conta disso. Então, você vê aí que a recordação para ela é boa? Não. Tem outro caso de um menino que ele era um comerciante, segundo ele conta nessa vida, né? E que durante a chegada dele em casa, ele foi abordado por alguns marginais, né, que o assassinaram. Então, e ele com 7, 8 anos de idade, ele sai juntamente com o pesquisador e com os próprios pais, porque ele dizia que ele era comerciante, que ele vivia numa outra cidade, distante dali, ele vai e visita, entra na loja que era dele, que a mulher tomava conta viúva, e fala assim, você é minha esposa. Então começa já um certo conflito, né, a ser demonstrado, o que é válido em termos do esquecimento. Para nós darmos cabo daquilo que nos compete nessa encarnação, nesse processo de desenvolvimento. Então, para uns, talvez tenha uma utilidade muito grande. Né? Conta-nos alguns historiadores que o Chico tinha memória de 40 mil anos de vida. Você imagina, a gente não consegue nem lembrar semana passada o que a gente fez de bom. Nem o que jantou. No que jantou, né? O que teve ontem, você começa a pensar, né? Esses 40 mil anos de recordação de vidas, em que você lembra de toda a integralidade do que fez, o que deixou de fazer, o que podia fazer, etc. e tal, com a nossa consciência, com os nossos valores de hoje. Estamos prontos para isso? E é onde entra assim, o processo é esse, né? E a validade foi feita por alguém que tem um plano maior para nós, né? Você citou aí, Glaucio, o cientista americano, o Ian Stevenson, né? Aliás, é um dos cientistas que tem estudado a reencarnação, né? A ciência tem dado, aliás, uma sugestão para você ler um pouco mais sobre os estudos conduzidos pelo professor Ian Stevenson, americano, que você vai ver um pouco mais sobre como a ciência conduz isso. A ciência hoje abre espaço para esse estudo, para o estudo da reencarnação. Ah, sem dúvida, né? E aí entra sempre o processo, né, da aprovação, né, do cientista. Né? Acho que são os chamados os copérnicos, os galileus, né, que começam a colocar ideias na prática e ser rechaçado por todo mundo científico. E aí tem os diversos comentários contra. Mas sim, a ciência tem buscado evidências, tem buscado tratar isso com uma metodologia que comprove, né, que esse é um processo existente.
Esse é um processo biológico, espiritual, natural, a reencarnação. A ciência, como toda condição natural, a ciência faz três coisas, né? Ela observa um objeto, avalia e conclui. Então, quando se estuda a reencarnação, faz isso de um ponto de vista com técnica, com metodologia científica, né? Sim. Que é o que o Kardec fez na Exatamente. época, e muito bem feito, por sinal, para os recursos da época, e que perduram até hoje os ensinamentos em função da cientificidade, da condição que ele mesmo colocava a cientificidade como sendo importante, né? Sem dúvida. Ô Glaucio, conta pra gente uma coisa. Você falou aí, a pergunta do Luiz Cláudio é muito interessante, que é aquela do nosso ouvinte, Luiz Cláudio. Luiz, um abração pra você. Quando ele fala, né, da presença dos entes queridos, né, dentro do Evangelho, etc. Tal. Como é que funciona isso? Eles vêm mesmo? Eles estão lá? Olha, nós não somos assim tão diferentes, né, dos planos imediatos espirituais que nos cercam, das dimensões da matéria que nos cerca. Vamos lá. A religião, ela tem o dom, a graça de antecipar muitas coisas para dentro de nós. Aquela sensação mágica do que nós desejamos, né, intuímos, que temos dentro de nós. A observação nas entrelinhas da vida, né? Essa é uma coisa fantástica, né? Aquele senso de alegria interior que você não consegue muitas vezes explicar, né? Mas existe um fato que é a vida contínua em outras dimensões. Nós pertencemos a um grupo de afinidades. Nossa família espiritual é grande. Nós vamos nos revezando e cuidando um dos outros constantemente. Quando 4 estão aqui, pode ser que tenham 20 do lado de lá para tomar conta da gente. Né? As dimensões corretas a gente sabe. E eles sempre estão procurando nos influenciar o máximo. Olha o tamanho da bondade de Deus, né? Eu pergunto, a gente pode acompanhar o Flávio? Pode acompanhar o Glaucio? Pode. Mas lembre-se, eles têm que fazer a tarefa. Mas a gente pode dizer para ele, intuí-lo de alguma maneira. Então, o tempo todo, esse pessoal que são os nossos familiares, o nosso grupo de afinidade espiritual, que vai crescendo a cada dia, com os nossos relacionamentos, eles se juntam para nos ajudar. E nós, no nosso papel, no vice-versa. Então, eles estão sempre presentes, né, para nos corrigir no dia a dia através do Evangelho. Quando você abre uma página que você acredita ser por acaso, é muitas das vezes o dedo iluminado de alguém que está já preso naquela página, dizendo, abre aqui que você precisa ler sobre isso daqui, para você refletir o que você fez de errado na hora da macarronada. Que você foi criticar que ela colocou muito sal, mas você não ajudou ela na cozinha. Esses pequenos detalhes que vão nos revelando a nossa tirania, a nossa vilania, ou a nossa bondade, né? E aí, pegando o carona no que a Clarissa falou, do esquecimento também, de que o que nós fizemos de errado, nós não só fizemos de errado, não é questão, não é disso do que fizemos de errado. É para não nos atrapalhar, muitas das vezes, o esquecimento. Para nós podermos nos desenvolver, né, na essência. Não são coisas tão graves assim, muitas vezes, que nós fizemos. Mas nós precisamos focar. E sem foco, a gente muitas das vezes não chega onde tem que chegar. Muito bem, nós estamos aqui ao vivo com o Semeador da Boa Nova, transmitindo direto aqui dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador para o Facebook Live. Daqui a pouquinho esse programa vai ao vivo lá no YouTube e também lá na webradio.osemeador.org. Muito bem, estamos aqui falando sobre reencarnação, e o Glaucio Cordeiro, que acabou de falar, é o nosso convidado de hoje. Queria só lembrar, né, Glaucio, o nosso ouvinte, a essa questão da participação dos familiares no Evangelho no Lar. Isso acontece no outro sentido também. Frequentemente nós vamos até o encontro deles lá no plano espiritual e fazemos o Evangelho no Lar lá. Leia o Nosso Lar, a obra de André Luiz, maravilhosa, e tem uma passagem dessa. Sim, sim. Que eles aguardam o espírito que está aqui encarnado para participar da reunião adormecer e vai familiar. participar da reunião lá, do culto do Evangelho lá com eles no plano espiritual. Bem lembrado, Túlio. Muito bem, estamos falando sobre reencarnação. Flávio Ottolini, como é que nós temos a interação com os nossos ouvintes?
Olha, a interação dos nossos ouvintes, temos bastante perguntas. Eu até ia fazer uma sugestão, Turibo, se eu podia fazer um bate-bola rápido aqui e repassar essas O perguntas. famoso jogo rápido, que nós já tivemos aqui no Semana da Boa Nova, o jogo rápido, e depois ele deixou de existir. Mas vamos fazer, faz com o Glaucio. Claro. Clarice, o Glaucio. Deixa eu só fazer a primeira interação aqui. O Oswaldo Fonseca diz a frase célebre de Kardec: evolução, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A Lívia Carraro nos manda um abraço e está nos acompanhando da França e pede gratidão pelas transmissões que nós estamos fazendo. Ô, Olivia, um abração pra você. Boa tarde pra você aí na França, já almoçando aí, né? Tranquila. Obrigadão por você estar com a gente. A Jaque Bionda está conosco também aqui acompanhando, o Carlos Gilberto Zacaro, a Vera Lúcia falou que são ótimos os esclarecimentos que nós estamos trazendo para todos os ouvintes e diz que a reencarnação, e está nos fazendo uma pergunta, né? Se a reencarnação é imposta ou são decisões de nós mesmos. Clarissa, se você puder responder para o nosso ouvinte, o Walter. Em alguns casos em que o espírito ele não tem consciência e é necessário a reencarnação, novas experiências aqui na Terra, para que ele possa se desenvolver, pode ocorrer de ter uma reencarnação compulsória. Ou seja, ele vem sem escolha. Porque, até pela misericórdia de Deus, porque se fosse por escolha dele, ele ficaria eternamente sem evoluir. Então, em alguns casos, isso é compulsoriamente. Agora, tem muitos casos em que há uma vontade do espírito. Imagina que aqui é uma grande escola. Quando a gente está no plano espiritual, a gente tem posse de muitas informações. E a gente quer vir logo. A gente quer vir. A gente deseja vir para a Terra. Por mais que hajam dificuldades. Porque a gente vê a nossa vida muito maior do que a gente tem a percepção só aqui na Terra. E a gente sabe que essa experiência vai ser muito importante para a nossa evolução. É a mesma coisa quando a gente quer fazer os esforços numa faculdade, numa escola. Por mais difícil que vai ser, porque a gente consegue ver o valor disso lá na frente. Inclusive, uma curiosidade, a literatura espírita traz que os amigos espirituais às vezes falam, peraí, não escolhe tantas dificuldades não, porque a gente quer escolher muita, a gente quer vir rápido, evoluir, aprender. Né? Então, como a gente já comentou, a gente participa dessa escolha, a gente quer vir, mas outras vezes isso é feito de maneira compulsória para o espírito. Glaucio, e o Carlos Roberto, que é um grande amigo nosso aqui, também um colaborador da doutrina muito especial, pergunta qual é a razão da reencarnação de espíritos com síndrome de Down. Isso não é uma regressão da evolução que até então já tinha alcançado? E ele nos pergunta e agradeceria se nós pudéssemos fazer algumas indicações de livros que falem sobre esses espíritos ou alguma forma que soubermos aproveitar a inteligência que tiveram em várias vidas passadas de forma positiva. Vamos lá. De novo, né? Nós os homens querendo, de alguma maneira, sempre corrigir. Ó Deus, vamos tirar a jabuticaba aqui do pé, vamos botar num lugar diferente, porque a melancia, né? Nasce num ramo, por que não põe numa árvore, né? Que segura mais forte, né? Porque se ela cair na cabeça de alguém, pode machucar, né? O Monteiro Lobato é que conta uma historinha assim do inventor do mundo, né? O cara que ele quer reformar não a crítica assim, mas às vezes o nosso senso de imediatismo das coisas. Qual que é a expectativa maior, né, da vida com relação a nós? Será que ela quer que nós cheguemos lá do lado de lá com a nossa pompa, né, dizendo assim, eu tenho 4 carros na garagem, eu tenho 2 sobrados na Vila Assunção, tenho um apartamento ali na Praça Kennedy, né, ou eu tenho símbolos, né, do materialismo para nós, ou ele quer que você chegue lá com um caráter ilibado, com um sentimento de amor aflorado. Geralmente, esses espíritos que vêm com essa missão de enfrentar as dificuldades através de uma síndrome, eles vêm para desenvolver um lado da emoção, do amor, do carinho, da afetuosidade. Coisas deixadas no passado porque demos muita ênfase, muitas das vezes, ao nosso desenvolvimento intelectual. Então, esses nossos amigos que aqui chegam numa roupagem especial, eles vêm primeiro para nos ensinar e também para aprender. Mas, acima de tudo, sair daqui com uma porção de amor muito maior dentro do coração.
Glaucio me fez lembrar de uma pessoa muito especial no meu coração, que não tem síndrome de Down, mas sofre com uma doença degenerativa. É uma pessoa que a gente conheceu através dos trabalhos de visita fraterna que a gente faz. Há mais de 5 anos, mais de 6 anos a gente conhece. No começo, né, ele ainda conseguia se comunicar com dificuldade. Atualmente, ele praticamente ele se comunica só pelo olhar. E assim, é de uma emoção tão grande a gente vê que ao longo desses anos, ele enfrentou muito bem a situação. A resignação que ele passa, a aceitação que ele passa diante daquela dificuldade, enche o coração não só dos familiares, mas das pessoas que o visitam. A gente sempre brincava que a gente ia lá para fazer essa visita fraterna, para ter uma conversa, e a gente saía de lá animado, a gente saía de lá esperançoso, a gente saía de lá feliz. Porque essa resignação transparecia do espírito dele. A gente sentia, todas as pessoas, sabe? E eles fizeram uma adaptação num computador para que ele pudesse se comunicar com o olhar, né? E conseguisse escrever. E eu tenho até a cópia dessa carta. E aí ele fala da família, e uma das frases ele fala que ele sabe que ele precisa passar por isso, sabe? Então, é muito bonito. A dificuldade dele escrever uma carta com os olhos, mas ele conseguiu. E ele fala isso numa das frases. Então, é fantástico você pensar que um espírito desse, o quanto ele está não só aprendendo, mas está ensinando. Teve uma vez que eu citei ele numa palestra. E aí, uma próxima visita, eu quis comentar, sabe? Para até que pudesse, né, ter uma autorização. Obviamente, não citei o nome, porque não é importante o nome. E aí, quando eu disse para ele que eu citei ele na palestra, e que isso ia ajudar outras pessoas, ele se emocionou muito. E aí eu fico pensando o que se passou na cabeça e no coração. Talvez o que tenha passado é que ele estava se sentindo útil, mesmo naquela condição, podendo ajudar outras pessoas. Então, às vezes, o que ele poderia fazer, ele está fazendo. É uma doença que paralisou completamente ele, mas ele está conseguindo fazer alguma coisa através do seu exemplo, o quanto ele tem ajudado. Então, a maneira... olha o aprendizado para esse espírito. É igual você falou, Glaucio, olha o aprendizado, a oportunidade. Então, realmente, essas dificuldades fazem a gente evoluir, nos ensinam e ensinam as pessoas à nossa volta também, né? Lembrando aqui, o Carlos Roberto, nosso ouvinte, pediu para que a gente falasse de algumas obras, alguns livros, né? Falem sobre a questão de pessoas que já passaram vidas passadas, etc. Carlos, tem 2 que a gente pode indicar para você. Se você quiser ir pelo lado técnico, científico e conhecer um pouquinho mais, leia lá o livro O Céu e o Inferno, a segunda parte dos depoimentos dos espíritos falando das outras vidas. Se quiser ir mais pelo lado romanceado, leia lá O Mundo em que Eu Vivo, pelo espírito do Silveira Sampaio, em especial 2 historinhas lá chamadas A Calvície e O Porteiro. Você vai ver o que eles falam. Aliás, o livro inteiro é sobre questões dos espíritos contando como é que foram a vida deles, etc. Tal. Mas essas 2 em especial são muito significativas. Muito bom, a reencarnação, nosso tema de hoje. Quem é que está na linha com a gente aqui é o nosso companheiro Marinho. Marinho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia, Turíbio. Bom dia, companheiros aí no estúdio nosso, aí no Lucro Espírito Semeador. Bom dia ao Glaucio, bom dia aos nossos ouvintes. Apesar de estarmos ainda como equipe um pouco remotos, né, alguns presencialmente, outros aqui à distância, estamos todos juntos sintonizados e aproveitando esse momento tão especial de união de todos nós. Marinho, é muito bom estar com você. Nós estamos falando sobre reencarnação. Quando a gente fala sobre reencarnação, algumas coisas vêm sempre como questionamentos, etc. Tal. Existe algum limite, Marinho, para a reencarnação? Ou seja, a gente vai reencarnando eternamente ou tem um momento em que para isso, encerra tudo? Turíbio, é muito claro as explicações que nós encontramos na doutrina espírita, e nesse ponto em particular é muito claro o Livro dos Espíritos que nos indica que não há limite. A nossa caminhada como espíritos é uma caminhada para a perfeição, é uma caminhada para nós podermos aproximar cada vez mais da perfeição espiritual, da perfeição semelhante àquela que um dia pudermos encontrar com o Cristo, né? Então não há limite. O que pode existir é uma velocidade maior ou menor em função dos nossos esforços de aperfeiçoamento, mas o progresso é constante. O progresso é uma lei da natureza, o progresso é uma lei espiritual,
e nós ainda temos limitações de compreensão para entendermos o que significa um processo infinito. Mas não tem limite e nós estaremos progredindo sempre. Quer dizer, a reencarnação, pelo que você está colocando, Marinho, é uma oportunidade que é dada ao espírito dele resgatar e de construir coisas novas também, aproveitar todo o cabedal de conhecimentos que ele obteve em experiências de encarnações anteriores, é isso mesmo? Com certeza, é um processo de aprendizado constante. Podemos estar aproveitando uma existência como esta nossa atual existência corpórea neste momento, nesta vida que estamos tendo aqui, é uma oportunidade diária de nós estarmos vivenciando essas experiências e aprendendo com elas, e assim imagine isso se repetindo infinitamente nessa caminhada que nós temos para Deus. Ok, Marinho, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova, foi muito bom estar com você e que você esteja conosco rapidamente de volta aqui em breve. Muito obrigado. Turíbio, eu gostaria de trazer uma contribuição adicional. Sim, sim. Tivemos um ouvinte que fez uma pergunta sobre a questão das reencarnações com a síndrome de Down, não é? Isso, ele fala, na verdade é assim, ele fala como justificar espíritos que reencarnaram com síndrome de Down e autismo, inclusive ele cita o autismo também, que é o Carlos Roberto. A resposta acho que foi já muito bem dada pelo Glaucio, pela Clarissa, pelos companheiros que estão aí, mas ele perguntou a respeito de um livro, e eu gostaria de sugerir um livro para isso, sabe? Sim. Nós temos uma obra assistencial benemérita, uma obra assistencial muito boa no âmbito espírita aqui em São Paulo, que é a Associação Beneficente Nosso Lar, que fica na Rua Mesquita, na Aclimação. Sim, né? sim. Essa obra, ela se dedica ao tratamento de crianças com chamadas especiais, que têm várias dessas síndromes, né? E uma das suas fundadoras, a Nancy Pullman, de Gerolamo, escreveu um livro chamado No Castelo das Aves Feridas. Sim. É um livro que trata exatamente das experiências que eles tiveram nessa instituição, e traz esses aspectos reencarnatórios ali como relato. Eu gostaria de recomendar a este ouvinte que fez a pergunta esse livro. O Castelo das Aves Feridas, de Nancy Pullman. Companheira espírita, Okay. dedicadíssima, desencarnou agora a questão de 2 anos, né? Mas ela deixou a obra dela um legado muito bonito e esse livro muito interessante sobre o assunto. Ok, Marinho, muito obrigado pela sua contribuição aí e um bom fim de semana para você. Muito obrigado, igualmente a todos. Fiquemos todos com as bênçãos de Deus aí no nosso programa. Obrigado. Muito bem, Marinho estava com a gente aqui ao vivo, nós estamos falando sobre reencarnação no Semana Boa Nova de hoje, e o nosso convidado é o Glaucio Cordeiro, que é atuante tarefeiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Lembro também que esse espaço do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Conhece um pouquinho mais sobre a Torcisão? Dá uma passadinha no site deles, www.torcisão.ind.br. Torcisão sem, evidentemente, sem o tio. E Indy de Indústria, www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato conosco aqui no Semana Boa Nova. Todos aqueles que nos contatam fazem aí jus a concorrer a um livro espírita que, aliás, nós sorteamos 2 para o programa, que são cedidos esses livros pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você acredita em reencarnação? Acredita que já teve outras vidas passadas? Responde para a gente aí, estamos aguardando a sua opinião. Muito bem, ô Glaucio, tem alguma passagem bíblica? Jesus falou sobre a reencarnação? Tem algum lugar na Bíblia que fala sobre isso? Eu vou fazer um contraponto aí, né, que é o seguinte. Por que não se fala mais da reencarnação na Bíblia, né? Ou porque não está mais explícito nos evangelhos? Claro que tem passagens lá, né? A famosa passagem que ele, dando lições para os seus discípulos, um dos discípulos pergunta para ele: mestre, e aquele, por que veio nessas condições? Por causa do pecado dos pais ou dele? E Jesus fala assim:
nem por um nem por outro. Ele veio para mostrar, né, as maravilhas que Deus faz conosco, em outras linhas, em outras palavras. Que ele fala que veio ali, né, para poder se submeter a uma prova de evolução, mas queria ser curado. Essa é outra. Aí tem a passagem de que Elias volta no corpo de João Batista, o encontro de Jesus com Nicodemos, mas fica mais ou menos igual aquele negócio da síndrome, né, de interpretação, naquele exercício chamado do Rochas. Rochas é um exercício em que você olha uma mancha, que é uma mancha, mas que você vai interpretar com os valores que você tem dentro de você e com a visão que você tem de você, né? Então, você olha para aquela mancha, o que você vê? Muita gente vai com os olhos de ver dentro da Bíblia outras explicações. Mas é bom notar o seguinte, durante o processo de formulação, de organização do cristianismo, a interferência de nós, os homens, foi muito grande. Primeira coisa é que quando Constantino resolveu colocar o cristianismo como a religião oficial do Estado, quando ele venceu aquela batalha, né, através do signo de Jesus, etc., e já existia uma grande porção de cristãos na Roma daquela época, ele começa a querer saber mais. Ele não era cristão, né, mas a mãe dele era. E ele queria saber mais sobre o cristianismo e começou a perguntar para os bispos o que era uma coisa, o que era outra, como é que funcionava isso. E existiam já dentro da própria organização cristã daquela época, não se chamava Igreja Católica, mas era organização cristã, né? Duas correntes que falavam sobre a reencarnação, outra não, né? Uma muito definida pelo Orígenes e outro por outros bispos, então aquela eterna confusão que a gente tem até hoje. E quando começaram a falar sobre reencarnação com Constantino, e dizendo que você poderia voltar numa função diferente na outra vida, até como um mendigo, um trabalhador do campo e tudo mais, ele não aceitou isso. Eu falei, peraí, eu sou a representação de Deus na Terra, que é assim que eu sempre fui aclamado, eu sou um Deus aqui. Como é que eu vou voltar para ser um mendigo? Então, eu não concordo muito com isso, eu quero que vocês isolem isso daí. E parece-me que, pelo que contam os historiadores, numa estocada final, existia depois, lá no século VI aproximadamente, a esposa de um imperador, né, seria indelicado comentarmos o nome, mas aqueles que são ávidos pela história podem procurar, né, nos concílios e tudo mais. Ela tinha sido uma moça, uma companheira, né, que trabalhava na prostituição, né, que era uma profissão que existia naquela época, nos lupanares e tudo mais. E o imperador se apaixonou por ela e resolveu fazer dela, né, imperatriz. E as companheiras dela começavam a dizer assim, tá vendo a importância que nós temos? Agora nós temos até uma imperatriz. E ela começava a ficar muito incomodada com isso. E o que ela mandou fazer? Ela falou assim, ó, acaba com todas as prostitutas da cidade. Parecia que tinha umas 500 naquela época lá. Pelo menos catalogada que eles contam, e foram todas elas trucidadas. Então o povo começou a falar, na outra encarnação, ela vai voltar e vai morrer muitas vezes pelo que ela fez. E ela chegou para o marido, e o marido tinha juízo, né, não queria ter dor na coluna, falou assim, você vai lá agora na igreja e você manda acabar com essa tal de reencarnação. E a partir dali, começou-se, não que ele chegou e impôs, ele começou a debater, eu quero debater o negócio da reencarnação aqui, e botou os bispos. Então, como o Orígenes já é considerado um herege, ou um revoltoso, um desertor naquela época, colocaram o tema de novo na mesa, para poder dizer assim, ó, então, vocês concordam com ele, não concordam? Então, tira todo e qualquer vestígio que tenha nesse sentido. Então, nós, mais uma vez, os homens, por não nos agradar, nós vamos lá e retiramos uma coisa que faz parte da vida. É como se nós começássemos a negar que existe o sol. Mas eles usavam muito a expressão ressurreição, né? Existe diferença entre ressurreição e reencarnação? No conceitual, sim. A ressurreição para eles, né, para nós, vamos dizer assim, né? A gente tem que dizer o seguinte, não existem eles, existem o nós, né, em todas as épocas. Essas confusões todas nós criamos e viemos agora para tentar amenizar, né? A ressurreição
era a crença de que o espírito do morto encontraria novamente ali no futuro, num ponto de julgamento, Deus, se ele foi bom, reencontraria o corpo, esse corpo seria virtualizado, né? Ele seria cheio de virtudes e ele passaria a habitar um lugar melhor. Então, esse é o conceito da ressurreição. A volta do espírito para ocupar aquele corpo, né? E dali para frente viver uma vida de plenitude, né? Junto a Deus, ou as entidades que tinham, né? Tanto é que o processo de mumificação desenvolvido principalmente no Egito, que é onde foi uma das fontes, né, em que Moisés bebeu, né, para a criação, organização de todos os valores da seita judaica e tudo mais, né, cultuavam e trabalhavam muito, né, com essa percepção. Ok. Flávio Tolini, como é que nós estamos na interação dos ouvintes? Aliás, tem recado para dar? Tem avisos aí? Temos sim, alguns anúncios que auxiliam, né, todas as obras assistenciais, principalmente aqui do Núcleo Espírita O Semeador, que nós vamos ter um festival de sopa creme gourmet, que será no dia 29, né? Então nós temos que mostrar para todos os nossos ouvintes que do horário das 11 às 18 nós estaremos fornecendo, né, vendendo essas sopas deliciosas que são sabores especiais. Nós temos abóbora com raspa de limão siciliano, creme de 4 queijos, mandioquinha com cream cheese, mandioca com carne seca e creme de grão de bico com linguiça calabresa já tá e dando alho fome, né? poró. Esse horário já está dando fome na gente mesmo. As embalagens são de 400 ml, já estão preparadas, produto congelado para que a gente possa armazenar em nossos freezers. Então é uma forma de auxiliar aqui o Núcleo Espírita O Semeador. Nós estamos na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, em Santo André. O telefone para fazer as reservas antecipadas é no 98227-3207 e falar com o Henrique. Esse também é um telefone WhatsApp. Qual que é o telefone, Flávio? Repete Vamos novamente. repetir, 98227-3207, falar com o Henrique. Nós estaremos aceitando todos os cartões de débito e crédito, dinheiro ou depósito em conta. Clarice. Todos esses avisos eles vão passar depois quando o programa terminar, então... Vai ficar gravado lá, muito bom. Ficar atento nas Ótimo. informações. Tem ouvinte aí interagindo conosco? Claro, e eu tenho também aqui uma colocação da Márcia Souza, né, que dizendo que o assunto é ótimo para todos nós. Mas nós temos que lembrar que estamos aqui nessa vida para resgatar e melhorar todos os problemas de vidas passadas. Um abraço especial a todos os nossos ouvintes que interagiram conosco, principalmente pelo Facebook Live, onde chega um momento aqui que a gente se perde de quantidade de pessoas interagindo, mas um beijo e um carinho especial a todos vocês. Gostaríamos também de comunicar a todos os nossos ouvintes que a partir deste domingo, a USE Municipal e Intermunicipal de Mauá estará realizando a Semana Espírita, e desta vez da forma virtual. Todas as palestras estarão disponíveis através do YouTube, onde a pessoa vai colocar use_Mauá e aí vai ter acesso às nossas palestras e exposições. Domingo, às 16 horas e todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas. Use_, que é o tracinho escondido lá, Mauá. Isso, Mauá. Use_ Mauá. O Flávio, você vai falar também, né, nesse dia? É. Qual que é O tema, Flávio vai falar que dia, Flávio? Olha, Quarta-feira? quarta-feira, no dia 19 do 8, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ótimo. À noite, qual é o horário? 8 horas da noite. 20 horas. E amanhã? A partir das 16 horas. Amanhã começa com quem? Com o Eugenivaldo Forte. O Forte, muito bem. Então tá aí o convite para você participar da Semana Espírita lá de Mauá. E só uma abraço pro nosso última companheiro geral. mensagem também aqui para os nossos ouvintes, também gastronômica, em auxílio às obras assistenciais do nosso lar, que é uma instituição que funciona na assistência, né, dos idosos desde 1953, que eles vão ter a Noite da Pizza Drive-Thru. Os sabores são mussarela e calabresa e vai ser no dia 19. Dia 19/9, às 18 horas, às 20 horas. Até lá nós temos outros dias para anunciar também. Olha, você que está na nossa audiência aí, apoia esses eventos, porque eles são todos beneficentes. As casas espíritas precisam disso para dar continuidade às obras assistenciais. Não tem nenhum fim aí lucrativo, é apenas para arrecadar fundos para dar desenvolvimento às obras assistenciais, como por exemplo aí a sopa fraterna aqui do Núcleo Espírito Semeador, que vai acontecer no final de agosto, a feijoada lá do Edson, da Seara da Fraternidade lá do Edson Lonizini de São Caetano. São eventos que, esse do nosso
Nosso Lar, a Noite da Pizza do Nosso Lar. São eventos que ajudam as casas espíritas a arrecadarem fundos para as obras assistenciais, puramente filantropia. Tá? Muito bem, hoje estamos falando aqui no Semeando da Boa Nova sobre a reencarnação. E esse espaço aqui do Semeando da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção e utensílios para o seu lar. Telefone 4451 7950. Vamos repetir para você anotar aí. 4451 7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Sábado que vem, o grande amigo nosso, Dr. Américo Canhoto, estará aqui para falar sobre depressão e ansiedade. E hoje está aqui com a gente o nosso grande amigo, o Glaucio Cordeiro, falando sobre reencarnação. O Glaucio, se nós já vivemos em outras vidas, por que a gente não lembra o que nós fizemos, o que nós éramos, etc.? Acho que a gente já tocou nesse ponto, mas assim, é a metodologia. É o que é a metodologia. Justamente por aquilo que nós abordamos, o quanto isso nos atrapalharia, né? Você começa a lembrar existe uma passagem que é contada de que uma pessoa começa a relembrar integralmente daquilo que ele passou. E ele começa a correr atrás das pessoas que ele teve afinidade em outra vida e começa a reconhecer essas pessoas. Então ele se dedica a vida inteira, né? Olha, eu fui fulano, você foi Beltrano, e ele fica passando isso o tempo todo. E quando chega no final que ele desencarna, ele chega do lado de lá e o pessoal fica olhando para ele e fala assim: cheguei, eu voltei. Voltou e não fez nada do que tinha para fazer. Ao invés de você desenvolver um trabalho baseado no processo da reencarnação, você ficou ocupado o tempo todo correndo atrás do seu passado. Então, olha só, de novo. Comprometeu a evolução. Comprometemos a evolução para poder resolver um negócio que não dava mais para resolver. Que queria voltar o tempo todo no passado para corrigir o que estava ali na frente para ser corrigido, né? Então, assim, foco no que a gente está fazendo hoje. A primeira coisa, se nós começarmos a nos ocupar do que nós fomos, de quem nós fomos, com quem estivemos, o que fizemos e tudo mais, isso vai nos atrapalhar grandemente, dado o nosso estágio ainda de desenvolvimento. Existe um processo dentro da psicologia clínica, que são os estágios, né, de você chegar à cura de uma doença. Primeiro, você tem que admitir que está doente. Você tem que passar pelo processo de revolta, você tem que passar pelo processo de aceitação, para depois procurar a cura. Né? Então, se você não admitir, ou se você não se colocar, que nós estamos aqui para nos desenvolver, para melhorar, resgatar é uma palavra muito interessante para nós visitarmos. Resgatar. Mas pense na bondade de Deus. Pense no benefício. Sabe aquela passagem que Jesus fala assim, você está pedindo pão e o teu pai te dá uma pedra? Você está pedindo um peixe e ele te dá uma serpente? Ele está te dando a oportunidade de você evoluir, de você se aprimorar, não de você sofrer. De novo, o sofrimento tem que ser revisitado e perguntar para cada um de nós: por que é que você está sofrendo? Vamos conversar sobre isso. Procure ajuda para transmutar, para mudar esse conceito, como eu estou num trabalho divino. Agora, o Glaucio, eu queria pegar dois assuntos que são muito críticos quando a gente fala de vidas, de reencarnação, etc., que é a questão do aborto e a questão do suicídio. Né? Então, o aborto. Em que momento que acontece a reencarnação? O aborto é contrário às leis de Deus? Em que momento que acontece a reencarnação e como é que o aborto interage nisso? Bom, vamos lá. O processo reencarnatório, ele tem diversas facetas, né? A faceta daquele planejamento matriz, né? Em que a nossa convivência, dependendo do nosso nível de desenvolvimento, ela obedece a um processo quase que magnético, né? Os espíritos que convivem próximos a nós, principalmente aí nós vamos encontrar nas tribos indígenas, nas primeiras manifestações humanoides e tudo mais, é um processo em que a aproximação magnética, né, se faz e aí se tem a reencarnação.
E ela começa exatamente na hora da fecundação, né, do óvulo pelo espermatozoide. A partir do primeiro momento da entrada do espermatozoide no óvulo, que ele perde a cauda, ali liga-se o primeiro fio, né, do espírito, e a cada multiplicação celular, os diversos fios que vão compondo o perispírito, que é o corpo imediato, referente àquela determinada condição daquele planeta, ele vai se introduzindo na matéria, né? Ele vai se interligando à matéria. E essa concepção termina a partir do momento do parto. No entanto, muitas das funções, olha como que é uma coisa interessante, muitas das funções orgânicas são, por vezes, ministradas pelos nossos amigos que ficaram do lado de lá. Até que se complete a fase dos 6 anos em que o espírito realmente se integra ao corpo. Olha, é um processo, né, que começa lá para trás, Então, e vem até durante... O aborto interfere em tudo isso, então. Então, vamos lá. Esse é um processo que muitas das vezes, ao nós não sabermos, nos induz aos enganos. Todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos enganos. Mas imagine você que nós temos uma consciência que está num plano imediato ao nosso, fazendo todo o planejamento para voltar para o palco da vida, né? Para realizar, para crescer, para ter a chance de subir um degrau na escala da vida. E você está no saguão do aeroporto. Suas malas já foram despachadas, você pegou os agasalhos, está ali com aquele echarpe no pescoço, porque o tempo está meio frio, você vai para um país diferente e tal. Está todo bonito, passado perfume, passaporte na mão, passagem na mão. Chega a polícia daquele país e fala assim, deixa eu ver seus documentos. E fala assim, você não vai. Mas por quê? Qual a razão? Porque nós não queremos que você vá. Mas o que existe de errado na minha documentação? O que existe de errado na minha passagem? Nada. Nós simplesmente achamos que você não queremos. Ir. Qual o tamanho da frustração para nós fazermos uma viagem, né? Agora imagine que essa viagem tem uma importância fundamental para todos nós, diante do cenário da vida. Nós frustramos, nós matamos o sonho, o planejamento de alguém. Nós não gostaríamos que isso acontecesse conosco. E o mérito também que existe. Porque muitas das vezes nós homens, nós os homens, não as mulheres, nós contribuímos muito para esse cenário. No processo do abandono da mãe, da gestante, né, que se vê só na vida. Mas você que está passando por esse processo de levar essa missão da maternidade em frente, tenha a coragem, por mais difícil que seja, bata em nossas portas, procure os centros espíritas. Eles têm a obrigação, eu vou repetir, nós espíritas, nós temos a obrigação de acolher você, de acolher seu coração, ajudar de alguma maneira nessa sua tarefa bendita que é a da maternidade. E se por acaso isso aconteceu na sua vida, se você, por um erro, por uma antecipação, foi vítima de um processo de engano desse tamanho, procure um trabalho de benefício ao próximo, junto às crianças, para que você possa auxiliar, porque sim, existem muitas mães sem os pais, mas existem muitas crianças sem as mães, esperando por você. Comece a dar uma chance para você mesma, para seguir em frente, né? Ok, Clarissa, eu falei também do aspecto do suicídio. Considerando que a gente tem várias vidas, qual é a nossa visão sobre o suicídio? O suicídio, ele também é contrário às leis divinas. Desculpem, gente. O suicídio, ele também é contrário às leis divinas.
Né? Imagina todo esse planejamento que o Glaucio comentou e, de repente, num ato de desespero, que é o que o suicida tem, né? Ele quer acabar ali com os seus sofrimentos, ele não suporta mais as suas dificuldades. E ele crê que a morte do seu corpo físico vai acabar com esses sofrimentos. Só que o que ocorre é quando ele chega no plano espiritual, além dos desequilíbrios decorrentes dessa interrupção da vida, que não é feita de forma natural, ele também ainda se sente arrependido, triste por aquela desistência. Isso gera muitos sofrimentos e muitas dificuldades. Agora, lembrando muito o que o Glaucio falou, né? Eu fico me colocando no lugar de familiares que têm pessoas que tiraram a sua vida. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. A gente não proíbe. A doutrina espírita não proíbe, ela esclarece. Mas ela também nos cita as inúmeras oportunidades que Deus concede para que a gente retome o nosso caminhar. E a prece, nesse caso, dos familiares, por aqueles que perderam a sua vida, ou mesmo quem não tem familiares, a prece por aqueles que, num ato de desespero, quiseram interromper o sofrimento, auxilia muito todos os corações envolvidos no processo. Então, a doutrina espírita tem a função de esclarecer, de acolher, mas o suicídio a gente tem a obrigação também de dizer que é um ato contrário às leis divinas. Flávio, queria que você contasse para a gente o que a gente fala para as pessoas que estão perdendo o sentido de existência nesse momento, né? E aproveita e depois já fala dos ouvintes também. Claro. Primeiro que tudo existe uma solução para todas as nossas questões, por mais difíceis que elas se apresentem para nós, que nós não perdamos a oportunidade de envolver outras pessoas, de tirar essa mágoa do coração, esse sentimento, procurar ajuda, procurar esclarecimento, se fortalecer nas orações, tentar tirar isso da memória, para que perceba que a vida é muito valorosa e que todas as soluções estão aqui. Podem estar um pouco distantes nesse primeiro momento, mas logo elas encontrarão caminho e direção certeira para termos dias mais felizes e melhores. Eu gostaria de trazer um depoimento da Raquel Aparecida, muito interessante, onde ela comenta que a reencarnação, ela confia e acredita desde sempre, que os pais dela comentavam que ela falava os nomes dos outros pais, que era Jairo e Maristela, e que ela relatava as brincadeiras e comidas que a outra mãe fazia com ela. Então, olha que depoimento interessante. Bacana, né? Agradecer também a explicação. O Oswaldo perguntava da importância do perispírito no processo reencarnatório. O Glaucio falou muito bem, já explicou aqui, trazendo essa explicação para nós. E o Ricardo Leal Neto, um grande amigo nosso, participante do nosso programa, diz muito bom dia para nós e gostaria que falássemos um pouco sobre esses profissionais que auxiliam as pessoas a terem essas lembranças de vidas passadas, com finalidades terapêuticas. Aproveita e já fala. Então, são profissionais que são capacitados, né, para essa atividade, mas que nós devemos tomar sempre muitos cuidados, né, especiais com isso, porque realmente essas lembranças do descortinar, né, de tirar um pouco o véu para serem lembrados alguns fatos e algumas situações, podem trazer alguns transtornos também. Quando a finalidade é um objetivo para que a pessoa tenha uma vida melhor e faz parte da ciência, da terapêutica de todas essas pessoas, realmente é muito bem-vindo. Mas que sempre procure o auxílio de um profissional respeitado, com experiência, né, e habilitado para tal circunstância. Estou vendo aqui uma contribuição do nosso companheiro Hélio Della Nossa. O Hélio não entrou ao vivo hoje, mas está deixando uma contribuição legal aqui, né? Quer falar da contribuição dele? Pode falar. O Hélio diz assim, para a gente lembrar de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 44, que diz assim: semeie-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Está falando da reencarnação, né? Muito bem. E como é que a gente vive, então, para não decepcionarmos, para não chegarmos lá no plano espiritual e termos decepção? Amando uns aos outros, como Jesus nos ensinou. É postura de vida, não é, Glaucio? Sim, sim. Ô, Glaucio, que palavra você definiria, palavra especial, uma palavra só para definir o nosso programa de hoje? Esclarecedor. Esclarecedor. Ok. Algum livro que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Ah, sim. Olha, você vê como tem interferência espiritual. Estou aqui tentando encaixar, mas eu não paro de falar, que é sobre o autismo
Tem um livro do Hermínio Miranda que ele relata alguns casos, algumas terapias fantásticas, chama-se Autismo, uma visão espiritual, né? Do Hermínio Miranda. Muito bom livro. O Hermínio escreve baseado em obras científicas que podem nos auxiliar e levar a outros caminhos para quem queira se aprofundar. Ok. Glaucio, muito obrigado. Ah, você queria falar? Não? Eu ia muito falar, obrigado pela... A dádiva da chuva. Hoje tem um dia bom com chuva. Que bom, né? Geralmente a gente está mudando, né? O tempo falava assim, hoje faz tempo bom, porque tem sol. Mas hoje também faz tempo bom, porque tem chuva. Né? Muito obrigado pela sua participação aqui no Semana da Boa Nova de hoje. Clarissa, alguma consideração final? Não, tema muito esclarecedor mesmo. Muito obrigado por você estar com a gente. Vai estar com a gente sábado que vem novamente? Não sei, vamos nos vai organizar, ver. O Pedrinho né? que vai definir, né? Se a mãe pode vir ou não. Quem manda é o Pedrinho. Quem manda é o Pedro. Muitos Flávio... dos nossos ouvintes, né? Principalmente a Leila Velar, o Edson Lorenzini, todos os nossos frequentadores aqui do Semana Boa Nova, agradecendo e muito feliz com a sua volta. Eu que agradeço todos eles. Flávio, alguma consideração final? Dizer a todos, a oportunidade bendita da reencarnação é um presente divino. Muito obrigado por você que esteve conosco até agora aí, Glaucio, novamente, Deus lhe pague pela participação aqui hoje, muito esclarecedora. Nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje. Lembrando a você que daqui a pouquinho nós vamos estar lá ao vivo na web rádio, webradio.osemeador.org. Aliás, não deixe de ouvir bom gosto puro 24 horas por dia. www.webradio.osemeador.org. Também estaremos lá no YouTube, daqui meia horinha vamos estar por lá também com a reprise desse programa de hoje. E você pode rever todos os programas Semana da Boa Nova anteriores que estão lá no www.semeador.org. Você fica conosco aqui na página do Semeador na web. Semana que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Américo Canhoto com o tema Depressão e Ansiedade. Ganhadores do livro de hoje, Carlos Roberto Miraglia e Ana de Diadema. Parabéns, vocês ganharam os livros e vão retirar aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as reuniões públicas retornem. E uma boa semana para você, ouvinte.